Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bom? Professor Thiago Nunes, estou chegando aqui para falar um pouquinho sobre a SEDUC específico de matemática. Separei aqui algumas questões para nesse módulo a gente conseguir desvencilhar ou até concluir o que mais cai dentro de uma prova para específica. Beleza? Então vem aqui comigo, vamos começar a brincar. Considere todas as n possíveis sequências distintas formadas com 9 letras da palavra batatinha, em que as 5 consoantes ficam sempre juntas. Bom, essa questão, ela trata de quê? Análise combinatória, né? A análise combinatória realmente é um dos principais assuntos dentro da matemática. E na parte específica, ela não é diferente, tá? Então, olha aqui, eu tenho batatinha. Vou até reescrever. Batatinha. Em que as 5 consoantes ficam sempre juntas. Então, as 5 consoantes ficam sempre juntas. Então, eu tenho aqui de consoante, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, aqui no anagrama com repetição, eu tenho o quê? 5 fatorial, mas eu tenho que dividir pelas letras repetidas. Quantas letras eu tenho repetidas? O T, né? Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Então, aqui eu tenho 5, 4, 3, 2 fatorial, que eu irei dividir por 2 fatorial. Cancelando, 5 vezes 4 dá 20, e 20 vezes 3 vai te dar 60. Tudo bem? Beleza. Como nós queremos as possibilidades em que as 5 consoantes ficam sempre juntas, então nós vamos ter que considerar as 4 vogais mais 1, né? 1, 2, 3, 4 vogais, mais uma que é das consoantes, dividido pelo número de vogais repetidas. Então, olha só, que é o mesmo caminho que nós vamos fazer. Olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 vogais, correto? Mais uma consoante, então eu fico com 5 fatorial. Lembrando, 1, 2, 3, 4, certo? Essa quinta aqui, ó, ela é uma consoante. Perfeito? Coloquei essa configuração, só para representar. Então, 5 fatorial. Mas quantas letras repetidas eu tenho nessas vogais? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. 5, 4, 3 fatorial. Divididos por 3 fatorial. Cancela, cancela. Ficou com 20. Ora, princípio na multiplicação, 6 vezes 2 vai te dar 12. 0, 0, 0, 0. 1.200, o gabarito é da letra C. Perfeito, galera? Então, quando se trata de princípio multiplicativo, contagem, né? Ou análise combinatória em geral, essa parte de anagramas, de permutação, a gente tem que ficar bem ligado, ainda mais quando for com repetição, né? Nesse anagrama aqui, nós temos que dividir pelo quantitativo de letras repetidas no modo fatorial. Então não dá mole no tipo de questão dessa. Você pode ter certeza que vai cair análise combinatória na tua prova. É questão recorrente. Show de bola? Então vem para cá, vamos analisar a nossa próxima.
numa determinada turma de ensino médio, 8 alunos fizeram um trabalho cuja nota variava de 0 a 3 pontos. A tabela abaixo representa os pontos nesse trabalho que cada um dos alunos obteve. O valor da mediana, está aqui, ó. O valor da mediana das 8 notas atribuídas aos alunos dessa turma é igual a... Galera, se você pegou aí as últimas provas, seja elas específicas de qualquer estado, né? Ou se você fez município, você também pode reparar nas provas do município, questão de estatística tratando de média, moda, mediana, desvio padrão e variância é comum. Ela está presente também em todas. E até pode cair mais do que uma questão tratando de estatística. A mesma prova. Então, questões de estatística você também pode ter certeza que vai cair. Beleza? Então, vem para cá, vamos analisar essa relação. Galera, um grande problema é você confundir média com mediana. A média é diferente da mediana, tá? O que é a média? É o somatório das situações dividido pelo total de situações, ok? O que é a mediana? Ah, mediana. Primeiro ponto, não esqueça, colocar em ordem. Colocar em ordem. Quando você colocar em ordem, analise o termo central. E o que é uma moda? O que mais se repete. Beleza? Então vamos colocar aqui em ordem. Eu tenho 0, 0, 0. Acabou os zeros? Vamos lá. 1. Deixa eu riscar aqui os zeros. 1. 2. 2. 2 e 3. Então esse é meu rol. Perfeito? Eu tenho 8. Então, ó, pega aqui, ó. Quanto que é 8 dividido por 2? Dá 4, né? Dá 4. Ah, TH, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Separei. 1, 2, 3, 4, separei. Não vai me sobrar nada. Exatamente. Então preste atenção. Você vai pegar sempre o anterior par. Beleza? Se eu tenho 8, qual é o anterior par? 6. Divide por 2. Dá 3. Ou seja, você precisa ter 3 números à esquerda e 3 números à direita. Então, ó, 1, 2, 3. Separa. Aqui, ó. 1, 2, 3. Separa. Quando o rol for par, a mediana vai sair sempre da média aritmética dos 2 números que te sobram ao centro. Então, aqui no caso, 1 mais 2 divididos por 2. 1 mais 2 dá quanto? 3. Que divididos por 2, 1,5. 1,5 fica no gabarito da alternativa da letra C. Fechado? Então, galera, quando o rol for par, irá sobrar sempre 2 números ao centro. Esses 2 números, você deverá fazer a média aritmética entre eles. Legal? Ah, TH, mas se ele me der um rol muito grande.
Eu vou ter que separar o quantitativo da esquerda e o quantitativo da direita para que eu analise os dois centrais? Não há necessidade. Vamos supor que ele me deu um rol com 150 números no meu rol. Perfeito? É claro, se ele te der um rol com 150, com certeza ele já vai deixar para você em ordem. Ele não vai pedir para você colocar em ordem, que aí é um trabalho gigantesco. Então você vai pegar o anterior par. Qual é o anterior par de 150? 148, né? Aí você vai dividir por 2. 148 dividido por 2, 74. Ora, então significa que você tem que ter 74 afastados, 74 números afastados. Isso significa que vai sair a média aritmética no número 75 e 76. Você vai fazer a média aritmética de 75 e 76 e vai sair a sua mediana. Tá? Então você não precisa afastar para a esquerda e afastar para a direita. É só você ter um entendimento que você vai afastar 74 para a esquerda e que os dois próximos números, a média aritmética deles será a tua mediana. Tá claro? E lembrando, moda. Vamos supor que ele tenha te pedido a moda nessa questão. Vem aqui. Qual é o número que mais se repete? Ora, eu tenho o 0 se repetindo 3 vezes e eu tenho 2 se repetindo 3 vezes também. Então, quem é a moda dessa questão? É o 0 e o 2. Ou seja, é bimodal. Tá claro? Perfeito, galera? Então é isso. Então vem pra cá, vamos analisar a nossa próxima questão. Olha aí, como eu disse para vocês. Foram duas questões de estatística numa mesma prova. Perceba, a média aritmética das idades de 10 pessoas de um determinado grupo é igual a 12 anos. Se tirarmos desse grupo uma pessoa e ela tiver 21 anos, a média aritmética em anos das 9 pessoas restantes no grupo corresponde a... Galera, essa questão ela é muito batida. Muito batida. Qual é esse tipo de questão? Ah, eu tenho um quantitativo e eu tenho uma média. Saiu uma pessoa do grupo e a média ficou tanto. Qual é a idade da pessoa que saiu? É muito batida esse tipo de questão. Aqui no caso, ele fez o caminho inverso. Ele te deu um total, né? E uma média. Mas aí ele já te dá o ano, quantos anos a pessoa tinha. E te pede o contrário. Então é o mesmo raciocínio, tá? Então esse tipo de questão é bem batido. Tem que estar na ponta da tua língua já, tá? Vem pra cá. Vamos lá. Então, primeiro ponto. A média é o somatório dividido pelo total, correto? Então seria isso aqui, ó. Média é igual o somatório das 10 pessoas divididos por 10, que vale quanto? 12 anos. Ora, o número que está aqui dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então, o somatório das 10 pessoas, 120. Perfeito? Isso significa que x1, só para deixar bem didático, tá? x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 e x10 vale 120. Perfeito? Beleza, vamos lá. Se tirarmos desse grupo uma pessoa
e ela tiver 21 anos, a média aritmética em anos das 9 pessoas restantes do grupo corresponde a... Ora, se dos 120 anos, que é o somatório das 10 pessoas, eu retirar uma pessoa com 21 anos, sobram quantos de somatório? 99. Ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7 mais x8 mais x9, isso daqui é 99 anos. Perfeito? Agora, o que é a média aritmética? A média é o somatório, que é quanto? 99, dividido pelo quantitativo total, que são o quê? 9. Então, 99 dividido por 9 vai te dar quanto? 11. Então, essa é a tua média aritmética das 9 pessoas. É claro, você não precisaria fazer isso tudo, né? Se você souber que você pode ir imediatamente, se eu tenho um total e uma média, basta você multiplicar. Se você já deu o quantitativo de anos e a quantidade de pessoas, ora, ele descontou. Se tirarmos desse grupo uma pessoa, ele descontou. Então, vou pegar o meu geral, que é 120, retirar desse 21 e vou dividir pelas 9. Eu coloquei dessa maneira aqui, bem didática, para que você não se perca. Mas é claro, você não precisa ir x1, x2, x3, né? Só foi para te mostrar mesmo desenhando. Perfeito? Então, galera, foi como eu disse. 2 questões de estatística numa mesma prova. Então dá para você falar assim, estatística, vou deixar um pouquinho para lá. Às vezes você já está há muito tempo sem olhar a estatística. Aí perde uma questão dessa. Entendeu? Então não vamos dar mole em questões que você acha que está tudo bem. Porque mesmo que esteja tudo bem, vale uma leitura. Perfeito? Vamos embora, vamos seguir. Olha só, olha que legal o que caiu na última prova. Galera, questões de raciocínio lógico é uma tendência nos concursos. Não seria diferente para específicos de matemática, tá? Então, olha, aqui ele fala o seguinte: considere a seguinte proposição. O que é proposição? Proposição é tudo aquilo que eu consigo julgar se é verdadeiro ou falso, certo ou errado, independente, tá? Se é certo ou errado, é uma proposição. Se eu falar que 2 mais 2 é igual a 28, isso é uma proposição, porque você tem certeza que está errado. Se eu falar que 2 mais 2 é igual a 4, é proposição, porque você tem certeza que está certo. Então, tudo aquilo que te gerar uma certeza será uma proposição. Tá claro? Perfeito? Voltando. Não existe professor que não goste de estudar. A negação lógica dessa proposição está corretamente indicada na seguinte opção. Vamos lá. Como está tratando de negação, é uma negação. Então eu tenho que negar uma frase. Como que eu nego não existe professor que não gosta de estudar? Eu tenho que negar aqui, ó. Não existe.
Mas só que o não existe é a mesma coisa que o quê? Existe. Quando eu estou negando um não, esse não sai, né? Porque eu iria ficar assim, ó. Não existe professor que não goste de estudar. Só que aí, ó, não. Dupla negação, você corta. E você fica com o quê? Existe professor que não gosta de estudar. Nosso gabarito fica na alternativa da letra D, tá? Então, não existe professor que não gosta de estudar. Então, se eu negar, existe professor que não gosta de estudar. Então, a gente anula a primeira negação. Ah, não anula a segunda? Não, porque a segunda já faz parte de outro contexto. Tá bom? Então, galera, principalmente a parte de negação, você tem que ficar muito ligado. A negação dos conectivos, e, ou, se, então, se, somente, se, e ou, né, que é a nossa conjunção, disjunção inclusiva, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. A gente tem que ficar ligado nesse contexto, como a gente tem que ficar ligado também nas categóricas, né? Nas categóricas, onde eu falo sobre todo, nenhum, algum. Essas três situações. Só cabe lembrar aos senhores que negação de totalidade não pode ser negado com existencial. Tá bom? E o existencial não pode ser negado. Desculpa, a negação da totalidade não pode ser negado com a própria totalidade. A negação de totalidade tem que ser negado com o existencial. E o existencial, ele tem que ser negado com a totalidade. Exemplo, todo professor de matemática é maluco. Todo professor de matemática é maluco. Se eu tiver que negar, é a negação do todo, né? Eu não posso falar assim, ó, nenhum professor de matemática é maluco. Não posso. Eu não posso sair de um todo para o nenhum, em hipótese alguma, tá? Quando eu trato do todo, tenho que quebrar no existencial. Pelo menos um professor de matemática não é maluco. Existe um professor de matemática que não é maluco. Ou algum professor de matemática não é maluco. Quebro com o existencial. A mesma coisa no nenhum. Nenhum dentista é médico. Se eu tiver que negar, pelo menos um dentista é médico. Existe dentista que é médico. Algum dentista é médico. Tá bom? Então, quando estiver tratando de negação, de totalidade, não posso quebrar com a própria totalidade. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes, a gente se confunde e erra a questão quando se fala assim, ó. Não tem ninguém na sala. Galera, se não tem ninguém na sala, significa que tem alguém na sala, né? Não tem ninguém. Eu estou negando ninguém. Não tem ninguém. Isso significa que tem alguém. E para deixar bem claro, para não ter dúvidas em relação a isso, imagine, eu estou em uma sala com 40 alunos. Eu retiro todos, totalidade. Retiro todos da sala, inclusive eu. Retirei. Foi todo mundo lá para o lado de fora da sala. Para quê? Aí a sala está vazia, correto? A sala ficou vazia. Retirei todos, sala vazia. Agora, para que a sala deixe de estar vazia. Para ela deixar de estar vazia, eu estou negando essa sala, né? Para que ela deixe de estar vazia, eu preciso retornar com todos? Não. Se eu pegar uma pessoa e colocar aqui dentro, ela já não está mais vazia. Perfeito? Ou seja, para que eu negue uma totalidade,
qual é a totalidade que eu tenho? A totalidade vazia, né? Nada, nenhum, ninguém, vazio é a mesma coisa. A minha totalidade vazia, ela não pode ser quebrada com a totalidade cheia. Eu não preciso retornar com todos. Basta eu pegar pelo menos uma pessoa e colocar aqui dentro. Então, por isso que eu falo, negação de totalidade é pelo menos um, existe um e o algum. Fechado? Então aqui, ó, ficamos com o gabarito da alternativa da letra D de dado. E vou deixar aqui para vocês, ó. Todo é pelo menos um, existe um ou algum, mais uma negação. Você tem que colocar isso e negar a frase. Se for o nenhum, é pelo menos um, existe um ou algum. Sem a negação, porque o nenhum já é a própria negação. Mas cabe, hein? Nenhum, nada, vazio, ninguém é a mesma coisa. E se caso você negue o algum, que é o existencial, será o todo mais a negação, ou apenas a troca pelo nenhum. Perfeito? Então é isso, galera. Nós fechamos esse primeiro bloco, né? Essa primeira parte. Fechamos bem demais com essa questão de raciocínio lógico, que muitos professores ficaram perdidinhos na última prova. Vide porque eu dei a aula, né? Eu percebi o quanto de mensagem eu recebi referente a essa questão. Então fique ligado no raciocínio lógico, que é uma tendência e pode sim cair na tua prova. Beleza? Então te aguardo no próximo bloco. Beijos e até mais. Tchau, tchau.